Amém. Jesus. Que Ele cresça e eu desapareça. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Igreja, eu creio muito no mover profético, nas coisas que são ministradas nessa igreja. Quando o Kelson colocou essa frase de Isaías 43:19, disse que esse é o ano de coisa nova, e eu já vejo nesse um mês as coisas novas acontecendo. Glória a Deus. E você vê o poder começando a surgir e a se manifestar. E eu vejo na coisa nova o tempo de poder, o tempo de manifestação do sobrenatural de Deus através da palavra. E uma das coisas novas, interessante que ali é um galho velho brotando novo, como se fosse gerado algo novo dentro de nós. O tempo novo, o tempo da transformação, o tempo da transição, o tempo da virada. É um tempo que o povo de Deus vai começar a fazer brotar e surgir dentro de si a convicção e o entendimento e a clareza de quem você é no reino de Deus. Porque a hora que você começar a deixar isso brotar em você, e você começar a descobrir que as tuas palavras movem o universo, e que onde a planta dos seus pés pisam podem mudar o ambiente, você vai começar a ter convicção de quem você é. Você vai começar a andar no caminho que Deus designou você para ser embaixador do reino de Deus na terra, mas não apenas para anunciar o reino de Deus, mas para fazer a diferença. É tempo de você deixar brotar dentro de você o oráculo a qual fomos chamados. O oráculo é um profeta, é aquele que anuncia as coisas, é aquele que proclama o reino e que faz o invisível se tornar visível, o impossível se tornar possível e materializa o que ainda não foi materializado. Isso é o novo que Deus quer revelar a mim e a você. Amém. Se já começou, imagina como vai terminar isso. Glória a Deus. Aleluia. Holy Shaya. Verlei, estou aprendendo com você. Ficando mais ousado. O poder de falar, o poder de pisar com a planta dos meus pés e transformar circunstâncias e mudar o rumo da história. Sabe, na palavra nós somos colocados em lugares muito bons. Nós somos chamados de filhos de Deus, herdeiros do reino de Deus, filhos do rei, de um rei que governa este mundo. Deus é pai, Deus é mãe. Somos chamados de irmãos de Jesus, mas também de noiva de Jesus. O noivo, Jesus é o noivo, nós somos a noiva. Filhos do leão, nós somos os leõezinhos. Está na hora de começarmos a rugir. Diferentemente do diabo, que ruge como leão, ele não é leão. Nós somos leõezinhos. Nós rugimos como leão e somos leão. Ouça, filhos de Sião, filhos de Jesus. Quando a gente vê todos esses títulos, causa um pouco de confusão, porque é tanto título. A gente é irmão e é noiva, a gente tem tantas coisas, mas isso são metáforas, e são figuras que Deus usa para trazer ao nosso entendimento a manifestação de quem Ele é: amor. E aquilo que Ele deseja de nós: amor. O poder das nossas palavras, o poder do nosso caminhar, o poder de nós manifestarmos o reino dos céus na terra, está na medida que nós nos transformamos naquilo que Deus é em nós: amor, santidade, justiça. Muito boas palavras.
do encontro de louvor, tive o privilégio de poder participar. Deus é amor. E às vezes a gente pega as pessoas da Trindade e a gente consegue até classificá-las separadamente. Deus é a manifestação do amor, Jesus é a manifestação da minha salvação, e o Espírito Santo é aquele que me transforma, me traz crescimento e me faz manifestar poder. Quem está dentro de mim? O Espírito Santo de Deus. É o mesmo que ressuscitou Jesus, não é outro. Cristo em nós é a esperança da glória. Sabe, quando eu falo hora da transição, há uns 2 domingos atrás, ou 3, não sei se precisar, o Kelson citou sobre Maria em Lucas 1,35, que o anjo diz a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Isso não é só para Maria, é para nós. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Aleluia. E o DNA de Jesus que vai brotar em você é o DNA que você tem que revestir-se do novo, tomar posse dele, começar a caminhar nele, se instituir da graça, do poder, da misericórdia, da unção, e se projetar como instrumento de Deus na terra. Está na hora. Acorda, igreja. Acorda, povo de Deus. Para de ser ó céus, ó vida. Você é guerreiro do Senhor. Amém. Você é leão de Judá. Você é leãozinho de Judá. E quando a gente usa isso, eu queria que vocês... Vamos abrir Hebreus 2,13. E é importante vocês entenderem que eu estou usando figuras, metáforas, para que, se alguém tiver algum entendimento trocado, não entenda de forma errada o que eu vou falar. Aliás, eu estava orando aqui antes de subir aqui em cima, e eu pedi para Deus, falei: Deus, se tiver alguma coisa que eu for trazer aqui da Tua Palavra que não for verdadeira, faça como o Senhor fez com Zacarias, me deixa mudo. Então, se eu ficar mudo no meio do culto, é bênção de Deus, né? Está te livrando de alguma coisa. Em Hebreus 2,13 diz assim: e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim, e aos filhos que Deus me deu. Isso é Jesus falando dos seus filhos. Nós estamos vivendo um tempo que Deus tem trazido à luz revelações de poder, de unção, que realmente tem mudado toda a humanidade. E o inimigo, quando ele vê que Deus vai mover e vai agir e vai fazer alguma coisa sobrenatural, ele começa a se espernear, ele começa a se debater, e o que ele adora fazer é jogar um pouco de heresia no meio do povo. Quando a gente fala de filhos de Jesus, há um certo arrepio, porque você já ouviu falar algumas coisas que durante 2000 anos ninguém falou, mas resolveram falar agora. Por quê? Você já ouviu falar do Código da Vinci? Pô, o cara viveu no século XIII, 1300 anos depois de Jesus. Era sarcástico, odiava a igreja, não suportava o cristianismo, foi chamado pela igreja para fazer todas aquelas pinturas, e agora algum gênio, depois de quase 800 anos, diz que existe um código nas pinturas dele que revelam mistérios que, brincadeira, no mínimo, um cara que viveu 1300 anos pode saber alguma coisa do que aconteceu com Jesus. E aí diz que Jesus teve um caso com Maria Madalena. Aliás, por que a humanidade ficou calada 2000 anos sobre isso?
Porque isso é uma heresia, jogada num tempo em que Deus quer revelar e quer projetar e quer levantar um povo, uma geração eleita, um povo de sacerdócio real, um povo escolhido de Deus, um povo que vai ser gerado pela igreja, que é noiva de Jesus e que vão ser chamados os filhos de Jesus para pisar a cabeça da serpente, saquear o inferno e trazer o reino dos céus na terra. De repente surgem essas heresias. Por que agora? Porque ele está apavorado. Claro que ele está apavorado. Porque é o tempo da revelação de Deus. É o tempo da manifestação da igreja. Se a igreja é a noiva, quem vai gerar os filhos de Jesus? A noiva. A igreja. Um povo santo, separado. Eu vi aqui um leãozinho que ia fazer 30 anos, o pastor Vanderlei. Olhei para ele e falei, um leãozinho do Senhor. Glória a Deus. Vamos pegar Isaías 8:18. Isaías profetiza sobre Jesus, sobre a vinda do Messias, do Salvador. E ele novamente fala dos filhos de Jesus. Isaías 8:18. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião, chamados filhos de Sião. Filhos de Sião. Vê o Isaías 9:6. Porque um filho nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai. Nós somos chamados para ser filhos eternos, filhos para sempre, e reinarão na glória. Voltaremos com Jesus nos últimos dias. Jesus é Pai, Príncipe da paz. Você está em Isaías, vai até o 53, no 8, não, no 10. Do 8 ao 10, mas nós vamos ler só o 10. Todavia o Senhor, está falando de Jesus, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua herança, seus filhos, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Essa posteridade, esses filhos da promessa, eles são revelados em Romanos 9:8. Lá na frente, Novo Testamento, depois dos Evangelhos, Romanos 9:8. Explicando a posteridade de Jesus. Isso é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendentes. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. O propósito eterno de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus, o mesmo DNA. O mesmo Espírito que desceu sobre Maria e gerou Jesus
É o Espírito que tem de descer em você e cobrir com a sua sombra e gerar em você Jesus. Mudar seu DNA, mudar seus hábitos, mudar seu costume, mudar sua maneira de ser, colocar a sua fisionomia igual a de Jesus. Porque eu creio que haverá uma geração antes da volta de Jesus que vai manifestar o reino dos céus na terra e cumprir a oração do Pai Nosso. Antes de sermos arrebatados, antes de sermos encontrados com a noiva nos altos, vai haver uma geração gerada pela igreja, que é a noiva de Jesus, e essa geração vai realmente ser uma geração de guerra, uma geração de leãozinhos, que vão rugir com o som de leão e vão ser leão, e que vão saquear o inferno, e que vão tomar do reino das trevas, as riquezas do reino das trevas para o reino da luz. E quando a gente fala de saquear o inferno e trazer as riquezas do reino das trevas para o reino da luz, é interessante porque existem algumas histórias na Bíblia de restituição, de despojos, de receber bênçãos, que em toda a história de Israel eles saquearam os inimigos e pegaram os despojos, e quando buscavam a Deus, Deus os abençoava. Mas tem uma específica que fala de Davi. Deixa eu ver se eu acho aqui. Em Samuel, em 1 Samuel 30. Os inimigos roubaram as mulheres, roubaram as coisas de todo aquele exército de Davi, e eles foram lá e resgataram tudo, e pegaram tudo de volta, e restituíram todas as coisas. Só que teve um grupo que não foi à guerra, ficou cuidando das mulheres, e eles se cansaram. E quando eu li isso, eu me vi como um cara um pouco mais velho, ainda não tem aquele porte de guerreiro, aquele batalhador. Eu falei, talvez eu estivesse nesse grupo que ficou para trás. No capítulo 30, vamos tentar ler o 22 e o 23. Não, o 21. Os 200 que ficaram para trás. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não o puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Aproximando-se Davi do povo, saudou em paz. Então todos os maus e filhos de Beliel, dentre os homens que tinham ido com Davi, disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém, disse Davi: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos a tropa que vinha contra nós. Quem vos daria ouvido nisso? Qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Esses guerreiros que Deus está levantando vão saquear o inferno. A mim, infelizmente, às vezes eu me entristeço porque eu vejo algumas igrejas saqueando o reino. É muito triste, porque o nosso chamado é para saquear o inferno, é para tirar as riquezas do reino das trevas e trazer para o reino da luz. E eu posso te garantir que este ano não retenha as suas ofertas, não retenha a sua dádiva, não se apegue ao dinheiro, porque Deus vai derramar bênçãos sobre a sua vida, e você vai ser um abençoador do reino de Deus, porque você vai ser abençoado
abençoado por causa dos despojos dos inimigos que vão ser repartidos com toda a igreja. Abençoar esta casa. Não retenha, não haja como os maus de Belial aqui. Faça como Davi disse: receberão partes iguais, distribui, porque esse é o tempo do novo, e é o tempo que vai acontecer. Tenha convicção disso. Há poder nas tuas palavras. O Kelson falou de santidade, de busca de retidão. É tempo disso tudo, porque a hora, quanto mais retidão você tiver, quanto mais santidade você tiver, cada palavra sua vai ser uma flecha, uma espada de dois gumes que vai penetrar, rasgar, destruir, e vai virar só cheiro de enxofre. Porque nada se permanecerá em pé que é do mal, doença alguma vai resistir, potestade alguma vai te perturbar, porque o Senhor é contigo, e aonde você pisar a bênção. Está na hora de você deixar brotar isso em você. Para de se consumir, de se queixar, de reclamar, de achar que não vai dar. Deus te deu um coração para crer, Deus te deu uma convicção de fé, Deus te presenteou. Se você não está aqui, é porque você não recebeu esse presente. Se você está aqui, você foi presenteado com isso. Não deixe isso escapar das tuas mãos. Tome posse do que é teu. E é maluco isso. É muito maluco. Quando a gente fala de filhos de Jesus, eu queria chamar 14 pessoas aqui em cima. Vou fazer uma coisa bastante interessante. Eu vou ler genealogia. Ninguém gosta de ler genealogia. Vou ler. Com 14 pessoas, podem subir aqui. 14 adultos. Preciso ver aqui. Suba aqui. Dois, três. Forma uma fila aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, faltam 4. Onze, falta 2. 13, mais um, Lucas. 14. Você já leu genealogia na Bíblia? É chato pra caramba, né? Fulano, filho de ciclano. Mas em Mateus 1:17 diz o seguinte: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Mateus era cobrador de impostos, ele era bom de conta, né? Matemática devia ser a área boa dele. Vamos lá? Vamos abrir aí Mateus 1. E vocês hoje vão aprender a ler Bíblia de uma forma diferente. Vocês vão ler genealogia e vão achar legal. Cada um que eu chamar, abaixa, tá? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão, abaixa, gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá. E Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez, abaixo. E a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, baixa aí, aguenta aí. E Esrom gerou Arão, vamos lá, Arão. E Arão gerou Aminadade, baixa aí, Aminadade. E Aminadade gerou a Naasson, baixa aí, Naasson. Naasson gerou a Salmão, baixa aí, Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, baixa aí. E Boaz gerou de Ruth a Obed, baixa aí. E Obed gerou a Jessé, baixa aí. E Jessé gerou ao nosso querido rei Davi, baixa aí.
Então, de Abraão a Davi, quantas gerações? Pode levantar. Não, peraí. Davi gerou Salomão, da qual foi, da que foi sua mulher de Uri. Salomão gerou Roboão, esse aí é Roboão, último rei. E Roboão gerou Abias, esse aí é Abias. E Abias gerou a Asa, esse aí é Asa. E Asa gerou a Josafá, esse aí é Josafá. Josafá gerou a Jorão, vamos lá, Jorão. E Jorão gerou Uzias, vamos lá, Uzias. E Uzias gerou a Jotão, vai lá, Jotão. E Jotão gerou Acás, vamos lá, Acás. E Acás gerou Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias. E seus irmãos na deportação da Babilônia. 14 gerações de Davi até a deportação da Babilônia. Vamos levantar todo mundo? Eu queria que o Celso fosse sentar. Mateus, você pode vir aqui? Vem aqui, Mateus. Olá, Mateus. Eu preciso de você. Ou outra criança que queira. Mateus, eu preciso de você ou de outra criança. Tem alguma outra criança aqui? Não, vem o Mateus. Glória a Deus. Depois da deportação da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Vamos, Salatiel. Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azor. Azor gerou a Sadoque. Sadoque gerou a Aquim. E Aquim gerou a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó. Jacó gerou o nosso querido José, marido de Maria. E nasceu dele o nosso Salvador, o nosso grande Senhor, Jesus Cristo. Sobrou Mateus. O filho de Jesus. Será que Mateus errou? Ou Deus está esperando essa geração de Mateus? Obrigado, Deus. Aleluia. Deixa eu fazer algo. Eu não sou de interromper. Vocês já viram interromper alguma coisa alguma vez? Mas o Espírito Santo está falando algo comigo aqui. Vocês não subiram aqui por acaso. Todos que subiram estão aqui, não? Volta aqui então. Volta aqui. Vem cá, Mateus. Deus não faz nada por acaso. Se vocês subiram aqui é porque algo, Deus quer dar algo para vocês. Em cada coração aqui há um desejo para se cumprir. E eu creio que nesse momento Deus está liberando para vocês aquilo que vocês tanto desejam. Eu quero ungir vocês com relação a isso, amém, queridos? Eu queria que vocês fechassem os olhos. Eu queria que a igreja me ajudasse em oração. Estenda as suas mãos aqui para frente, porque isso não é uma coisa natural. Há algo que Deus quer fazer e está fazendo aqui nessa noite na vida dessas pessoas. Eu quero ungir você. Há um clamor no seu coração.
E esse clamor está sendo atendido pelo Senhor, e a resposta está saindo do céu para a sua vida. Você não ouviu a voz de um homem te chamando para cima aqui. É a voz do Deus Todo-Poderoso. Por isso o Espírito do Deus vivo vem com uma graça muito especial. Abra os céus, Senhor. Abra os céus. Chegou a hora, diz o Todo-Poderoso, daquele milagre acontecer na sua vida, no nome de Jesus. O novo de Deus está vindo sobre você. Em nome de Jesus Cristo, derrama do teu poder, derrama da tua graça. Em nome de Jesus, traz à existência aquilo que não existe. Em nome de Jesus Cristo, libera agora, Pai, a unção de vida, a unção de libertação, dos milagres, em nome de Jesus. A unção, Senhor, sobre a vida dos filhos, a unção, Pai, sobre a vida dos esposos, a unção sobre a vida dos filhos, em nome de Jesus. A unção, Senhor, na vida profissional, familiar. Quero declarar nessa noite, nesse momento, o céu se abrindo sobre a sua vida e a graça de Deus chegando até você agora, para a honra e glória do Todo-Poderoso, como igreja de Cristo. Agora, igreja comigo, diga assim: em nome de Jesus, como filhos de Deus, igreja de Jesus, nós declaramos o cumprimento da palavra liberada nesse momento e nesse altar, em nome de Jesus. Amém. Agora vocês podem descer. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus quer liberar um poder sobre a sua palavra. Palavra de Deus na sua boca. Amém. Deus quer armar a sua boca com a espada. Deus quer trazer dentro de você o novo, o DNA de Jesus em você. É interessante que essa revelação, que é uma revelação de Deus para esse milênio, de uma geração eleita, de uma geração santa, de uma geração separada, de uma geração ungida e gerada pela noiva junto com Jesus, para realmente manifestar o reino de Deus na terra de uma forma sobrenatural. É uma revelação que às vezes a gente começa a ler e começa a descobrir que estão os dois lugares. Nos Estados Unidos tem uma escola de profetas que chama Morning Star, e lá tem Rick Joyner, Steve Thompson e o Leonard Jones. O Leonard Jones levou essa linha profética para o louvor. E essa linha de louvor já vem sendo resgatada há algum tempo. A gente ouve falar do louvor profético. O Paulinho tem manifestado bastante disso aqui na igreja local. O poder do louvor de adoração, o louvor vertical e a forma como que ele se manifesta profeticamente. A gente, olhando na Bíblia, a gente descobre que Davi era um homem além do seu tempo. Porque tinha o tabernáculo de Moisés, que tinha todo o sacerdócio de Arão, e depois Davi começa a juntar todo o material para fazer o templo que o seu filho Salomão construiu, e nesse inteirinho Davi constrói um tabernáculo. Ele resgata a arca, ele constrói um tabernáculo, e esse tabernáculo de Davi, você não acha em nenhum momento ali véu de separação da presença de Deus na adoração. E ele coloca ali músicos 24 horas por dia adorando ao Senhor. Isso começou lá atrás. Davi já via o acesso
a presença de Deus, ele já via um tabernáculo sem véu, onde todos nós pudéssemos chegar. É interessante, você lendo o Salmo, você vê como Davi tinha intimidade ao perdão, numa época que a lei era olho por olho, dente por dente. Ele tinha entendimento do nosso tempo. E esse tabernáculo de Davi, em adoração 24 horas, ele já surgiu vários momentos na humanidade depois de Cristo. Começou o primeiro movimento de adoração 24 horas, começou no ano de mais ou menos 400, em Constantinopla, por Alexandre. 350 monges louvavam 24 horas por dia. A gente acha que às vezes você ouve algum movimento assim, você acha que é coisa nova, né? O mais recente foi o show da Coreia e alguns movimentos americanos. Aqui no Brasil nós temos em Londrina um lugar que chama Casa de Davi, do Mike Shea, que também tenta resgatar esse louvor 24 horas. Mas o importante é nós entendermos o poder desta geração de adoração e de ministração e de unção para falar e acontecer. E quando eu falei do Morning Star, é interessante porque eu achei uma música deles. E segundo a minha esposa, eu sou meio high-tech, às vezes eu gosto de trazer música. E é uma música que fala exatamente disso. E eu queria colocar essa música para vocês ouvirem. Eu vou tentar traduzi-la. E depois nós vamos orar. É a 8ª faixa do CD. É a Descendência do Leão, nome da música. Convoquem os filhos e filhas. E toda boca se encha do poder da espada. Nós fomos libertos de ir ao matadouro. Esse é o ano do Senhor. Filhos de Sião, filhas e filhos, nascidos do leão. Leão de Judá, deixe sua descendência rugir. Leão de Judá está sendo chamado para a guerra. Levantem-se, levantem-se. Levantem-se. Saiam das cinzas, levantem-se. Nós estamos vindo como muitas águas. Esse mundo é madeira e nós somos a chama. Essa é a hora para nossa transição. Esse é o ano do seu nome, filhos de Sião. Filhas e filhos, nascidos do leão. Leão de Judá, deixe sua descendência rugir. O leão de Judá está nos chamando para a guerra. É tempo de gritar, é tempo de rugir, é tempo de manifestar o poder de Deus através da nossa boca.
Não se cale, igreja. Grita, igreja. Solta o que está dentro de você. Solta o que está dentro de você. Ouça o leão rugir. Ouça o leão rugir. Deixe os leõezinhos rugirem. Deixe os leõezinhos rugirem. E o leão se deitará com a ovelha. E a terra se encherá de paz novamente. Com o sopro de suas narinas, chacoalhe essa terra. E seus filhos clamarão seu nome. Leão de Judá, deixe sua descendência fugir. Leão de Judá está nos chamando para a guerra. Aleluia, aleluia, aleluia. Leão de Judá, deixe a sua descendência fugir. Leão de Judá está te chamando para a guerra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queria que você ficasse de pé, colocasse a sua mão sobre a sua boca, para que Deus te ungisse nessa noite e fizesse brotar dentro do seu coração o poder das palavras, para que você se levantasse como um leãozinho de Judá. Oh Pai, abençoa, Senhor. Tua palavra diz que a boca fala o que está cheio o coração. Por isso eu te quero clamar nesta hora, Pai. Enche os nossos corações da Tua presença. Enche a nossa mente, enche as nossas vidas, Pai, com a Tua unção, Senhor. Queremos realmente fazer parte desta geração, Pai, desta geração escolhida por Mateus, gerado pela igreja com Jesus, Pai. Uma geração de valentes, uma geração de guerreiros, uma geração que está sendo chamada para a guerra, para saquear e trazer os despojos para o reino da luz. Pai, unge, Senhor, a boca de cada um aqui nessa noite, para que haja poder, para que haja palavras de autoridade, Senhor, para que eles possam, Senhor, ser usados como instrumento da manifestação do reino dos céus aqui na terra, e que, Senhor, as palavras que eles falarem, aonde o pé deles pisarem, o invisível se tornará visível, o impossível se tornará possível, porque são embaixadores do reino de Deus, escolhidos por Ti, para manifestar o Teu reino aqui na terra. Por isso, cada uma das bocas aqui, Senhor, colocadas na mão, que o Senhor possa ungir essas mãos, como ungiu Isaías com a brasa quente, Senhor, tocando
tocando nos lábios dele, Pai, que cada um possa ser tocado nessa noite, pela tua brasa, Senhor, pelo teu fogo, Senhor, pelo teu poder, Pai, para que realmente as palavras não sejam mais de contendas, não sejam mais de discussões, não sejam mais de brigas, não sejam mais de intrigas, facções, divisões, mas palavras de paz, palavras de mansidão, palavras de libertação, palavras de cura, palavras de harmonia, palavras, Senhor, mansas, Pai, mas que mudam todo o ambiente. Pai, cada uma das palavras seja zelosa, Senhor. Há estudos dizendo que as ondas que saem das nossas bocas nunca mais se apagam. Por isso, Senhor, usa o teu povo para encher essa cidade de ondas de amor, mais ondas de amor, ondas de perdão, ondas de misericórdia, ondas de graça, ondas de poder. E como foi cantado aqui no começo da noite, nossos parentes, nossos familiares, que, Senhor, nós possamos trazer palavras de transformação, porque sabemos que por nós mesmos não temos capacidade de converter ninguém, mas o poder do Espírito Santo, aquele que habita dentro de mim, pode usar a minha boca e trazer transformação nos corações, porque o Senhor é um Deus vivo que habita em nós, e nós queremos ser os leõezinhos de Judá. Quando falarmos com poder e autoridade, porque não somos como o inimigo que ruge, mas não é leão. Nós somos leões, escolhidos e separados por Ti, Pai. Senhor, que nenhum de nós saia daqui do jeito que chegou, que nenhum de nós dê ouvidos, Senhor, a fracassos e dúvidas, mas que cada um aqui, Pai, arme a sua boca com a espada e saia como guerreiro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Amém, Aleluia. Feche os seus olhos mais um pouco. O Espírito Santo, em nome de Jesus. Aquela pessoa que, quem sabe nessa semana, nesse tempo atrás, te ofendeu, libere agora uma palavra de bênção sobre a vida dela. As palavras são armas, são ferramentas do Espírito para transformar vidas. Sabe, pais, seu filho está dando trabalho para você, sua filha, libere uma palavra de bênção sobre ele, sobre ela. Esse é meu filho, minha filha amada. Eu abençoo essa vida, em nome de Jesus. Você que está atravessando um tempo difícil na área financeira, olha para os negócios, olha para o trabalho e diga: Senhor, eu declaro que sou próspero e esse trabalho é uma bênção na minha vida. E se você não tem trabalho, você já diga que o trabalho que o Senhor vai me dar já é uma bênção. Em nome de Jesus. A pessoa que está ao meu lado é uma bênção. Ó Deus, Tua palavra diz que nós devemos abençoar e não amaldiçoar. O Senhor disse para Abraão: "Se tu uma bênção", que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor Deus e Deus meu. A partir dessa noite, nós levantamos nossas vozes contra todo demônio e espírito maligno que tem se levantado contra as nossas vidas e famílias, trazendo desunião. Todo espírito ladrão de enfermidade que tem provocado miséria, nós damos uma palavra de ordem como filhos e filhas de Deus, como filhos
de Judá. Nós declaramos todos os demônios saindo, se afastando, batendo em retirada em nome de Jesus. E declaramos que somos livres, ó Deus, saudáveis, famílias abençoadas, haja prosperidade, saúde, alegria, paz, haja reconciliação, haja bênção do Todo-Poderoso, em nome de Jesus.